Irmãos.com. De todas as tribos, povos e raças. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Nayara, que tá no Brasil, mas tá trabalhando no fuso horário da Europa. Melhor dos mundos, ou não, né? Pois é, Paulinho, eu sou a Nayara e eu tô aqui com o André, que tem conhecido muitas culturas lá em Lille, na França. Então ele deve ter muita história boa pra contar por aí. Bastante. E eu tô aqui com o Gustavo, que já é poliglota em línguas estranhas, de tão multicultural que ele é. Pois é, recebi o desafio do meu chefe novo, gente, de aprender alemão e tá falando em 1 ano, intermediário pra frente. Sabe onde é bom pra você aprender alemão? Vem aqui na Espanha, tem um monte de cigano. Cigano é pra aprender romeno, rapaz, que conversa de alemão. Alemão, entendeu? Olha aí, cara, que piada é essa, Paulinho? Essa situação, rapaz, piadinha infame. Vai começar o podcast. Esse aí é o carimbo tiozão, hein? E eu sou o Gustavo e tô aqui com o Paulinho, o rei das piadas infames, lá na Europa, tentando se adaptar ao mundo multicultural. Aprendendo a falar romeno, alemão. Muito bom, gente. Estamos aqui no Jetlag, um Jetlag especial, como prometido no último episódio, trazendo Jetlaggers que já gravaram com a gente, já contaram suas histórias. A Nayara e sua história na Hungria e o André, que participou junto com a Raquel e contou da sua história na França, né? Nós voltamos aqui hoje para uma conversa bem interessante de algo que a gente já tem discutido nos bastidores, né? Com os amigos sobre isso, de nós que estamos vivendo numa realidade intercultural, como é estar numa igreja intercultural ou multicultural, né? No meu caso, eu vou poder falar do transcultural só, porque eu estou numa igreja tipicamente espanhola. Mas a Nayara e o André estão em cidades grandes, né, da Europa, que recebem muitos imigrantes e vão poder falar da realidade multicultural da igreja em seus países. No mês de aniversário de Irmãos.com, tá? Só pra mencionar que esse é o mês de comemorações do site Irmãos.com. Estamos completando 25 anos de atividades. Rapaz. Caramba, parabéns, hein? Só pra lembrar vocês das histórias dos nossos convidados, a Nayara gravou com a gente, o episódio foi ao ar no dia 19 de outubro de 2021, foi o Jetlag número 30, em que ela contou a sua história, a sua aventura de estudante, né, como estudante na Hungria. E eu lembro que no final do episódio eu fiz aquela pergunta que eu geralmente faço pra todo mundo: e aí, depois que acabar seus mestrados, doutorados e tudo que você tá estudando aí, pretende ficar na Hungria? Não. E a resposta é sempre aquela: vamos deixar Deus guiar, né, Deus é que sabe o que vai acontecer. Deus no controle. Crente, é isso aí. Tem que ser essa conversa mesmo. Mas aconteceu que, apesar de nesse momento ela estar no Brasil, tirando 3 semaninhas de férias, já está voltando para a Hungria porque já está definitiva na Hungria com emprego, né, trabalhando. E que mais que você pode contar desse período, desses últimos 1 ano e meio desde a sua participação no Jetlag, Nayara? Não, muitas coisas aconteceram desde o meu Jetlag. Eu terminei o mestrado, agora eu sou mestre Nayara. Parabéns. E eu acabei recebendo uma oferta de emprego na empresa em que eu estagiava na época do mestrado. Então hoje eu tô com visto de trabalho, trabalhando e servindo na igreja internacional lá em Budapeste, que tem sido muito bom também. Então agora eu não sou mais estudante, mas continuo sendo lá um estrangeiro, uma expatriada em Budapeste, na Hungria. E muitas aventuras têm acontecido, mas tem sido muito bom, graças a Deus. Que legal. E só uma pergunta técnica. Para você mudar o visto de estudante para trabalhadora, a burocracia
muito grande? Dá pra fazer isso sem sair do país? Como é que funcionou? Na verdade, na Hungria dá para fazer isso sem sair do país, mas eu enfrentei uma burocracia bem grande, principalmente relacionada à guerra da Ucrânia com a Rússia. A Hungria faz fronteira com a Ucrânia. Eles receberam muitos refugiados ucranianos, então muitos ucranianos estavam aplicando para refúgio na mesma época em que eu estava aplicando para o visto de trabalho. Então, durante um tempo, ocorreu um grande atraso nas outras aplicações, justamente por causa da questão da guerra. E aí eu tive que esperar uns 4 meses, assim, pro visto de trabalho sair. Foram meses muito, assim, tensos, mas graças a Deus... Nesses meses você não estava trabalhando, né? Você ficou parada, entre aspas, né? Nesses meses eu tive que ficar parada, porque eu não era nem mais estudante, então não podia mais trabalhar como estagiária, e eu não podia começar a trabalhar sem o visto de trabalho. Então você fica num limbo, assim, mas você pode continuar no país morando, você não pode deixar a Hungria enquanto o visto está sendo processado. Nossa, nem de turista Eurotrip dá pra fazer. Não, porque eles dão um papel provisório, e aí é mais complicado de outros países aceitarem, só é válido no território húngaro. Eles aconselham a não sair do país, aí eu acabei ficando. E menino, não tinha muito dinheiro, né, pra viajar também, né? Fazer o Eurotrip, estudante recém-formado. Agora tem os recursos pra Eurotrip, não tem o tempo pra isso, né? Pois é, não, agora a gente viaja no final de semana, vamos que vamos e Já tá dá até tudo no Brasil, certo. né, Nayara? Já cheguei no Brasil, Já começou gente. E nem foi férias, né, Nayara? Porque você tá daqui trabalhando, né? Eu tirei um período de férias, assim, 2 semanas de férias, e agora eu tô trabalhando mesmo. E eu tô trabalhando no fuso horário da Europa, então eu tô começando às 4 da manhã e terminando ao meio-dia. É bom que você vai sofrer menos com jet lag, pelo menos, né, quando chegar aqui. E sobra mais tempo pra você ficar com a sua família. Você só não tem tempo pra dormir, mas... mas Pra que dormir, gente? Só se vive uma vez, né? Quem precisa dormir? Vambora. O Gustavo, por exemplo, vai fazer doutorado com 80 anos, né, Gustavo? Já faz tanta coisa na vida. Isso, até chegar a vez do doutorado, meu Deus do céu, ainda tem muito serviço. E o André gravou com a gente antes da Nayara, inclusive, foi o Jetlag número 26, um casal brasileiro na França, né? Ele e a Raquel, que já gravou outros episódios com a gente também, que também, né? Agora que eu me dei conta, a história é até parecida, né? Porque você também chegou como estudante na França e agora tá trabalhando. Olha só. Exatamente. Então, aí, ouvintes, caminho sem volta, vai estudar na Europa. Não, na verdade, o caminho é grave o jet lag que você consegue ficar na Europa. Olha aí, Receba as orações dos nossos seguidores. Profético. O Akira também, né? O Akira que já gravou com a gente como também. estudante e como contratado agora. Mas e aí, André, o que aconteceram nesses 2 últimos anos aí, desde que você participou do jet lag? Pois é, muita coisa, Paulinho, muita coisa. Assim, eu vim aqui pra França pra fazer uma parte do meu doutorado. Então, a primeira vez que eu vim só pra fazer um semestre, mas aí gostei do croissant, gostei do café francês, fui ficando. Aí eu vim pra cá uma segunda vez, aí nessa segunda vez eu consegui fechar uma cotutela, né, que é a ideia do duplo diploma, né. Terminei, graças a Deus, meu doutorado no final do ano passado. Só que durante o doutorado eu acabei conseguindo um emprego no setor da universidade, no setor de relações internacionais, e continuo, né, desde então continuo a assumir novas responsabilidades, aí agora também estou como trabalhador. A minha burocracia foi um pouco diferente da burocracia da Nayara, porque na verdade eu passei pela via da cidadania europeia, mas também teve bastante burocracia. Você conseguiu, durante esse tempo, né, na França, você conseguiu ter a cidadania italiana? Exatamente. Você foi pra lá. Né, enfim, aí fui pra lá, teve toda também foi uma certa burocracia, mas deu certo. E aí isso é que é legal, né? Uma vez que você consegue a cidadania europeia, você acha que todos os problemas acabaram, mas não é bem assim, né? Ainda tem algumas coisas pra... Principalmente a Raquel, né, e tal, teve suas questões. Mas agora, graças a Deus, tá tudo certo, tudo encaminhado. E aí tô vivendo essa experiência multicultural, assim, muito feliz. Uma coisa que a gente aprende vivendo na Europa é nunca mais reclamar da burocracia no Brasil, né? Cara, verdade. O Brasil está anos-luz da frente, gente. Cara, é impressionante, assim. Poupa tempo, mano. Pelo menos no estado de São Paulo era uma mão na roda aquilo ali, cara. Você ia num dia, você resolvia tudo. Aqui é processo. Tem muita coisa que não acontece digital ainda. Ou às vezes você até tem digital, mas é um labirinto pra você achar as coisas e conectar. As entidades não estão conectadas entre elas. Então é bem complicado mesmo, principalmente pra estrangeiro, pra sobreviver nesse lugar. Não é fácil, não. Mas aqui na França, o que eles dizem é que tem muita coisa que eles não passam para online por medo de cyberataque, né? A França é um país muito atacado ciberneticamente, né? Até recentemente a prefeitura da nossa cidade foi atacada
passada, ficaram sem acesso, né, ao sistema da prefeitura durante um bom tempo, porque, enfim, os hackers russos estavam pedindo, né, um resgate, não sei o que. Então, assim, eles falam que muita coisa eles acabam deixando ainda meio que em versão papel por medo de ataque. Aqui no Brasil o pessoal não tem medo, não. Tem ataque, perde os dados, depois recupera, não recupera, faz de novo. Se não deu certo, não valida, a vida segue. Mas algo importante, todo europeu e americano que vem aqui me visitar e a gente conversa sobre um negócio chamado Pix, ninguém acredita. Eles ficam impressionados. É impressionante o avanço tecnológico aqui do nosso país. Então vocês que estão aí na Europa não sabem o que estão perdendo. Aqui é quentinho e aqui é super tecnológico. Na Hungria a gente ainda está no século XIX, imprimindo todos os papéis, levando até o Immigration Office. Mas eu não posso reclamar. O meu processo foi muito demorado, mas tem uns amigos que estão falando agora que estão submetendo tudo pela internet. Então vamos ver se acelera o processo. Tá pagando tudo hoje em dia com cheque lá. Nem usa mais dinheiro. Agora lá é cheque. Quem usa mais dinheiro? Gente, mas vocês acreditam que na Hungria tem lugares que não aceitam cartão? Tem muitos lugares que não aceitam cartão e você tem que pagar com dinheiro. Tem que pagar com dinheiro. E aí você vai no restaurante e tem que perguntar, porque vai que você come e aí E aí se não depois tiver tem que o lavar dinheiro... os pratos, velho. Exatamente. Complicado. Um dos meus maiores medos na Hungria. Eu conheci um cara aqui na França que trabalha, né, na área de TI, nesse setor de cartão de crédito, questão de segurança para cartão de crédito, e ele falou isso, ele falou assim, cara, vocês brasileiros realmente são muito desenvolvidos nessa área de pagamento cartão, criptografia, enfim, todas essas questões. Porque isso também é um ponto, né, às vezes a gente não tem o famoso complexo de vira-lata, né, a gente não se dá conta do quanto realmente o Brasil é desenvolvido em muitas coisas, claro, em outras a gente, né, não tanto, mas temos o nosso desenvolvimento, podemos nos orgulhar, né. É isso aí. Mas vamos falar então do que nos propusemos. A gente tinha que dar essa atualizada, né? Para o pessoal lembrar quem são os nossos convidados aqui que já participaram com a gente. Os episódios estão linkados aqui nesse post. Mas a gente veio para falar sobre uma realidade que muitos que acabam morando fora do país acabam enfrentando, né? Que é e cristãos. Estamos falando de cristãos aqui. Todos nós cristãos somos de igrejas evangélicas. Éramos já no Brasil e estamos aqui numa realidade. E a primeira coisa que a gente faz, ou até antes de vir, né? Muitas vezes a gente procura se tem alguma igreja, começa, né, pesquisar um pouquinho, se tem alguma mensagem online, acaba assistindo para ver se tem a ver, né, com o que a gente acredita e tal. E chega nessa realidade que pode variar muito, assim, desde a minha realidade aqui, que eu estou numa igreja que só não é 100% espanhola porque nós estamos lá, né? Então, cada vez que, né, a gente chega numa igreja local, a gente torna ela menos local, né? E mais internacional. Então, os 4 da igreja hoje, mais a Marina, que veio para estudar recentemente, vindo do Brasil também, nós somos os únicos estrangeiros da nossa igreja. Então, a gente chegou numa realidade totalmente espanhola. Já a Nayara está numa igreja internacional. Não é necessariamente uma igreja húngara, né? É uma igreja na Hungria, que vão ter gente de todas as partes do mundo numa cidade grande como Budapeste. E o André também, em Lille, na França, numa igreja francesa, mas com tantos imigrantes de tantos lugares diferentes. E a primeira coisa que a gente tem chegando num lugar assim é o famoso choque cultural. Choque cultural dentro da igreja. Exatamente. De você entender que existe uma realidade diferente, um jeito diferente de ser igreja, da forma que a gente sempre conheceu a vida toda, né? Que foi vivendo numa realidade na nossa cidade, no Brasil, na nossa igreja. Qual foi o maior choque que você notou, André, quando você começou a frequentar a igreja francesa? Choque que eu digo assim, né? Coisas que pra você às vezes era natural de um jeito e chega nessa realidade você vê, poxa, é diferente, não necessariamente é melhor ou pior, né? Mas é simplesmente diferente e eles enxergam uma coisa que pra mim era de um jeito novo, né? O que você acha que chamou a atenção quando você conheceu a igreja francesa em que você está hoje? Pois é, essa pergunta que você trouxe é muito interessante. Assim, a minha resposta vai ser um pouco clichê, né, infelizmente, mas, e até eu já queria aproveitar para fazer um disclaimer aqui, pedir perdão a todos os antropólogos e sociólogos que ouvem o podcast irmãos.com, porque infelizmente a gente vai fazer algumas generalizações aqui, né, é normal, mas sabendo que cada cultura, cada pessoa tem a sua especificidade, né, e tudo mais. Mas assim, quando eu cheguei na igreja, né, isso que você falou é muito verdade, assim, você tem um choque cultural, você se prepara para um choque cultural, né, então assim, se prepara, né, entre aspas, né? Você tem mais ou menos consciência de que você vai ter um choque cultural quando você, né, chega num novo país. Então eu e minha esposa, a gente pensou assim, a gente vai ter um choque cultural em relação à cultura
francesa, né? A cultura brasileira em relação à cultura francesa. E aí, quando a gente chega na igreja, mesmo que seja assim, uma igreja francesa, né? Então, eu acho que isso é interessante pensar, assim, a minha igreja não é uma igreja internacional, né? Porque ela não tem a perspectiva de, por exemplo, fazer um culto bilíngue ou um culto em inglês, um culto que traga músicas que falem com o maior número de pessoas, não tem isso. É uma igreja francesa, mas multicultural. E aí você se depara, então, com uma realidade que você não vai lidar só com a cultura francesa, que por si só já seria um desafio e seria múltiplo. Mas, na verdade, você vai lidar com a multiplicidade de culturas que habitam dentro daquela comunidade da igreja, né? Então, assim, eu e Raquel, nós chegamos num período da pandemia, né? Então, nesse período aí, a gente chegou na cidade que a gente está hoje, né? Que é Lille, em fevereiro de 2020. E aí, logo depois, veio a pandemia, veio o confinamento. Então, a gente se viu com a questão dos cultos online, com as reuniões, grupos de estudo online. E aí, assim, a gente queria muito participar de todas essas coisas, porque a gente queria ter essa, né, experiência com as pessoas, e a gente, ainda mais com essa coisa do confinamento, né? A gente até fala um pouco no outro episódio sobre isso também. E então a gente começou a participar, por exemplo, de pequenos grupos. E aí o que a gente começou a perceber foi assim, a gente participando dos pequenos grupos, né? E enquanto brasileiros, a gente tem a tendência de começar a se abrir muito rápido, né? A gente tem a tendência de... Estamos em casa, vamos abrir o coração. Exato. Pô, depois de 2 encontros, você já tá, né? Já tá tranquilo. Já assim, tá falando mal assim, dos franceses, né? Exatamente, já tá fazendo piada, entendeu? Já tá... E aí, justamente, assim, 2 pontos que me chamaram a atenção. Um foi o humor, né? Essa é uma questão, porque eu acho que a gente, como brasileiro, a gente também tem muito isso, né? Essa coisa de brincar, de fazer piada. E aqui, você fazia, às vezes, uma piada e as pessoas não correspondiam muito, ficava meio assim, aquela situação. Ou a piada era sem graça, ou porque, justamente, a cultura, né? A expectativa não era aquela naquele momento. Uhum. E uma outra questão é essa de, assim, falar muito de si, né? A gente percebe que aqui existe um pouco menos dessa coisa de falar de si. Então, assim, essas foram as 2 coisas que me deixaram um pouco mais chocado, assim, quando eu cheguei, né? A primeira vez. E você, Nayara, a sua igreja é internacional, nesse modelo de culto, sei lá, bilíngue ou só em inglês e tal, para onde geralmente vão os imigrantes, né? Os imigrantes cristãos que chegam, eles vão buscar essa igreja geralmente, é isso? Exatamente, eu acho que o meu contexto é um pouquinho diferente do André. Na verdade, quando eu vim para a Hungria, a minha intenção era de procurar uma igreja local para que eu pudesse aprender o húngaro. Só que, gente, quando você vai para a Hungria, você entende que não é assim tarefa tão fácil de aprender húngaro. Uhum. Mas eu tinha uma vontade de ir para uma igreja nacional, local, húngara, para que eu pudesse entender um pouco mais da cultura, para que eu pudesse aprender um pouco mais da língua. E eu fui percebendo que não seria tão simples assim. Então eu passei por toda uma jornada de achar uma igreja. Na verdade, a igreja que eu frequento hoje, eu achei no Google. Eu fui colocando International Churches em Budapest e eu visitei algumas igrejas. Visitei uma igreja que era húngara, né, com a tradução em inglês. E tive uma certa dificuldade justamente porque o sermão era traduzido, mas o resto da vida da igreja era em húngaro. Então, pra mim, eu me sentia muito perdida ainda pra me inserir. E eu cheguei a visitar algumas vezes, tentando, mas não deu muito certo. E aí eu comecei a visitar igrejas internacionais, até que eu gostei muito da que eu visitei, da que hoje eu sou membro. E pra mim foi uma jornada muito interessante, porque a minha igreja é uma igreja completamente em inglês. Então, eu sinto que a gente consegue participar muito da vida da igreja, né? Você entende tudo que tá acontecendo, porque vocês têm que imaginar que na Hungria, todo mundo tá falando húngaro ao seu redor e muita coisa do contexto do dia a dia a gente não entende. Então, pra mim, estar na igreja é como chegar em casa, é como pensar, aqui eu vou entender tudo que todo mundo tá falando. Eu acho que, assim, os choques talvez tenham sido coisas, assim, básicas. Por exemplo, o culto ser de manhã. E no Brasil, eu sempre fui parte da mesma igreja e a gente ia pro culto no domingo à noite, né? E aqui não, aqui 10h30 da manhã a gente tá na igreja, depois vai fazer coisa, vai visitar irmão, vai almoçar na casa de um, fazer alguma coisa junto. E pra mim isso no começo foi meio difícil, de acordar cedo no domingo. E uma outra coisa... Ah, gente, estudante internacional, gente. E outra coisa também foi em relação mesmo à liturgia, assim, do culto, porque eu vim de uma igreja pentecostal histórica no Brasil e de uma igreja brasileira, onde a gente bate palma, onde eu acho que a gente adora muito mais com o corpo do que uma igreja mais tradicional. Então eu lembro que no primeiro culto eu tava super animada e queria bater palma, aí eu olhava ao redor e ninguém tava batendo palma, aí eu ficava, poxa vida. Mas hoje eu já tô bem com isso, eu bato palma assim, devagarzinho, mas é muito bom ver que, assim, eu sou de uma igreja que tem aproximadamente 300 membros
membros, assim, a cada domingo. Então, é uma igreja relativamente grande para um contexto europeu. E a gente tem gente do mundo inteiro. Então, tem um mapa na entrada da igreja em que você pode colocar um pinzinho marcando o país do qual você vem. Ai, que legal. E é muito lindo ver aquele mapa, porque tem gente de todos os continentes, de quase todos os países. Porque se você visita ou se você é membro, você coloca o seu pinzinho pra gente saber que você esteve ali. Que legal. E é muito bonito ver isso, né? É muito legal ver todas essas culturas adorando o mesmo Deus. E a gente usa o inglês como língua franca. Eu me sinto em casa ali, sabe? E hoje eu acho que não tem tanto... Já passou o choque cultural, hoje eu tô só mais curtindo mesmo. Passa mesmo. Paulinho, eu vou responder essa pergunta também, porque quando eu morava na Argentina, eu frequentava uma igreja multicultural. Apesar dela ser uma igreja em espanhol, os pastores eram cubanos e eles atraíam latino-americanos. Então era tudo em espanhol, mas tinha panamenho, nicaragüense, colombiano, cubano e até eu de brasileiro, né, com a minha esposa. E quando a gente chegou nessa igreja, a gente também teve um choque. A gente teve um choque no modelo da liturgia. Apesar de ser uma igreja, de certo modo, parecida com a nossa aqui, não era da mesma denominação, era de outra, um culto mais ou menos parecido, a gente teve alguns choques. Por exemplo, lá na Argentina, na Santa Ceia, o pessoal toma vinho. Vem os cálicezinhos com vinho. E aqui no Brasil é só suco de uva, né? Vinho é pecado. E lá, vinho na Santa Ceia é tipo pecado. Aí lá na Argentina, os caras tinham, assim, uns 4 cálicezinhos pequenos de suco de uva. E eles falavam assim, gente, se você tá saindo do vício do álcool, ou se você tá tomando remédio e tal, então você pega essa. Mas se não, você não pega. Você toma um vinho normal. Porque a gente tem muito pouco suco de uva. É só mesmo pra quem, de fato, precisa. Porque o negócio era o cálicezinho. E isso, pra gente, assim, era muito chocante. Bom, no final a gente acostumou, né? E aí, quando a gente foi embora da igreja, né, da Argentina, eles chamaram a gente lá na frente pra orar e deram de presente pra gente um porta-vinhos pra gente levar de lembrança pro Brasil. Quem sabe vocês começam a usar na ceia, né? Queria só comentar um negócio que eu achei interessante que o Gustavo falou, né? Que ele estava na Argentina, numa igreja argentina, mas que era pastoreada por pastores cubanos. E aí eu fiquei pensando que aqui na França, você tem muitas igrejas que, assim, as pessoas falam francês, mas, na verdade, vêm, por exemplo, da África francófona, né? Porque, como a França colonizou muitos países na África, então você tem muitos países na África que até hoje falam francês. E aí, assim, eu fico me perguntando, né? Apesar de falar francês, é uma igreja francesa? Eu diria que não. Assim, porque você vê muitas diferenças, né? É uma igreja realmente de matriz africana, assim, né? Que você tem, como até a Nayara estava falando, e eu acho que no Brasil a gente tem muito isso também, uma adoração muito mais corporal, né? Esses dias mesmo lá na nossa igreja foi muito interessante, porque a minha igreja, assim, a minha cidade é uma cidade muito universitária, então tem muitos estudantes, e aí também tem estudantes do mundo inteiro, muito jovens, e aí eles que fazem o louvor normalmente. E aí, um dia desses, uma das meninas estava fazendo louvor, que é de origem da África francófona, né? Ela não se aguentou, assim, mas você via que ela estava assim, tipo, ela estava naquele momento de adoração, não sei o que, aí ela começou a dançar, aí pra tentar quebrar o gelo, ela falou assim, irmãos, não segurem o Espírito Santo, se você tiver vontade de dançar, dance, não sei o que. Aí você olhava pra um lado, olhava pro outro, estavam os franceses todos assim, bem paradinhos, assim, cantando bem daquele jeitinho, mas aí quem foi lá pra frente dançar? Os poucos latinos-americanos da igreja e algumas outras pessoas do continente africano. E os brasileiros, quero saber dos brasileiros. Todo mundo dançando. Lá na igreja acontece um pouco disso também, tem diferentes equipes de louvor. E aí, geralmente, quando é um colega da Nigéria, ele já é mais animado, e aí, vamos bater palma, igreja! E aí a gente vai batendo, aí a igreja vai meio tímida, né, batendo palma. Aí tem também os irmãos mais assim, acho que dos Estados Unidos, que já é mais reformado, assim, mais tradicional. Aí é aquela música mais calma também, a música já não tem tanta bateria, né, é só aquela bateria tic-tic-tic. Então, você tem vários estilos, mas é uma igreja multicultural, né? E eu acho interessante isso, que cada domingo a gente tem, de alguma maneira, um aspecto de uma diferente cultura. E eu aprecio isso, né? Que não é uma coisa engessada, né? Mas lá sempre é o mesmo pastor pregando? Sim, é sempre o mesmo pastor. O pastor da minha igreja é americano, mas existe um conselho, eles falam elders, né? Que seriam compostos de pessoas de diferentes países. Eles tentam realmente escolher pessoas para representar diferentes culturas.
espanholas nesse conselho, mas o pastor é americano. Quando eu falo da igreja que nós estamos aqui ser totalmente espanhola, eu não estou generalizando a igreja evangélica na Espanha. Inclusive, a igreja evangélica na Espanha, em geral, é formada por latino-americanos. Assim, aí sim generalizando, né? A maioria das igrejas é composta por um pastor que vem da América Latina e começa o trabalho e atrai outros latino-americanos por os espanhóis serem mais fechados, né? O evangelho nesse sentido. Então, a maioria das igrejas são latino-americanos, mas a gente orou tanto por poder trabalhar com espanhóis que Deus colocou a gente numa igreja muito espanhola, né? E a gente também teve alguns... A gente sempre fala que a gente não teve choque cultural forte, e não foi tão forte assim na igreja também. Principalmente porque eu acho que a gente foi tão preparado para isso, sabe? Por amigos que conversaram com a gente, outros missionários, né? Todo o processo que a gente participou, eles sempre falavam assim, ó, chega e observa, não chega fazendo tudo, assumindo coisas, porque apesar do evangelho ser o mesmo, a maneira de encarar e de trabalhar pode variar muito de um país para outro país. Então a gente tomou muito cuidado para observar e ver a maneira deles fazerem as coisas, deles se relacionarem, de se encontrarem e tudo. Mas eu acho que um dos maiores choques pra gente foi sair de uma realidade de igreja evangélica brasileira de muitas atividades. Pode até ser usar a palavra ativista, mas não vou colocar a igreja de onde nós somos no Brasil uma igreja ativista, mas uma igreja grande, com 1.000 membros, com muitas coisas acontecendo. Então, assim, durante a semana vão ter várias coisas, várias atividades, no fim de semana, várias coisas e tal. E a gente chega aqui, a gente chega numa realidade tranquila, assim, sabe? Do jeito espanhol de ser, assim. Vamos fazer conforme a gente tem condições de fazer. Ninguém vai se matar por causa disso, sabe? E a gente chegou com esse sangue nos olhos, assim, de vamos fazer, gente, tem tanta coisa pra fazer, né? Na cabeça. Eu não externei isso. Pelo menos acho que não. Mas a gente chegou com essa ânsia de fazer um monte de coisa e tal, e eles... O ritmo é esse, a gente faz aqui, tal. Semana que vem é feriado na segunda. Quantos vão estar? A maioria não vai estar? Então não vamos ter culto no domingo que vem, a gente faz só no outro domingo, tá bom? Nossa, né? Tipo, a gente chegou em abril e em agosto é o verão aqui, né? O verão insuportável da Espanha. E todo mundo viaja no verão aqui. É a férias das escolas. Você tem direito a tirar 15 dias de férias no verão, aqui na Espanha, por lei, né? 15 dias você pode tirar no verão, os outros 15 dias no decorrer do ano e tal. Então todo mundo viaja no verão aqui. E no nosso primeiro verão aqui, a gente decidiu ficar, porque a gente não tinha condições de viajar nem nada. Só que todo mundo viajou e não teve culto na igreja por um mês. E a gente ficou nisso, assim, sabe? Nossa, parecia estranho, ou soava estranho, né? Assim, nossa, como assim não vai ter culto e tal? Mas quando você entende a realidade, né? Entende o ritmo de fazerem, e não quer dizer que eles não são apaixonados, que eles não fazem com amor, mas eles fazem dentro das condições que eles têm. E se eles não podem, eles vão falar, eu não posso, sabe? Eu não vou me... Na minha cabeça, assim, eles estão dizendo, eu não vou me matar por isso, sabe? Eu quero fazer a coisa bem feita e eu quero fazer o que é realmente efetivo e relevante. E a gente tem aprendido nesses 2 anos um pouquinho desse ritmo, que nos ensina a sermos mais efetivos no que a gente faz e não se matar pra fazer muita coisa, pra provar que a gente tá fazendo, sabe? Pra provar que a igreja está viva, está ativa, está trabalhando, né? Tá todo mundo envolvido, a igreja toda praticamente está envolvida com alguma coisa, mas as coisas acontecem num ritmo saudável, digamos assim. Eu acho que isso foi uma grande lição que a gente aprendeu aqui com os espanhóis nesse período. E isso que você falou, Paulinho, eu acho muito maneiro, porque é essa ideia de que a gente pode aprender com a cultura do outro e aproveitar a cultura do outro, né? Porque, assim, eu gosto de pensar a cultura não como um bloco único e homogêneo, né? Porque às vezes a gente fala, né, a cultura brasileira, a cultura francesa, a cultura húngara, parece que é um bloco homogêneo e único, né? Mas eu, particularmente, eu gosto de pensar a cultura como uma espécie de caixa de ferramentas, sabe? Você pega, assim, você tem vários elementos que são como ferramentas e que te ajudam a construir o seu mundo, né? Até porque, assim, a gente não é um receptáculo, né, que quando a gente nasce, derramam a cultura brasileira em cima da gente, né, dentro da gente, assim, né? A gente, na verdade, está o tempo inteiro nesse processo de pegar elementos que seja, por exemplo, a língua portuguesa, por exemplo, foi um instrumento que deram pra gente, com o qual a gente construiu o nosso mundo interior, né? Ou então, não sei, né, os valores que são muito fortes no Brasil, né? É o valor do trabalho, da honestidade, foram todos instrumentos que a gente foi adaptando, foi adquirindo e foi trabalhando a nossa realidade. E aí, quando a gente chega num ambiente multicultural ou intercultural, né, como é o seu, eu acho que é muito bacana quando a gente está aberto, falar assim, poxa, essa ferramenta aqui dessa pessoa de nacionalidade congolesa, ou essa outra ferramenta dessa pessoa de nacionalidade romena, pô, isso é legal também,
sabe? Acho que eu posso aproveitar isso e me permitir transformar também pela cultura do outro, né? Quando a gente aprende um novo idioma, a gente começa a entender mais o nosso idioma, o português, né? Por causa da estrutura do outro idioma, você fala, então é por isso que em português a gente faz isso, né? E com relação à igreja é a mesma coisa. Você vê uma forma diferente de olhar pra realidade, você fala, poxa, então por que será que a gente faz daquele jeito, né? O que na nossa cultura, na nossa história nos levou a ser uma igreja desse jeito, né? Eu me lembro que quando eu cheguei nessa igreja lá na Argentina, quando a gente mudou pra Argentina, a gente foi numa igreja no centro, que era uma igreja presbiteriana. E aqui no Brasil eu frequento a igreja presbiteriana. Só que aí, depois de morar na Argentina, eu fui atrás da história. A igreja presbiteriana do Brasil veio da igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Então a forma de culto dela lembra também as igrejas batistas que vieram dos Estados Unidos. Já a igreja presbiteriana da Argentina se originou de missionários escoceses, que foi da onde a igreja presbiteriana foi fundada. Então a igreja presbiteriana começou na Escócia. Então a forma de culto da igreja presbiteriana na Escócia se parece mais com a forma de culto da igreja anglicana. Uhum. E a forma de culto da igreja presbiteriana que veio para o Brasil parece mais com a forma de culto da igreja batista. A forma do templo, a vestimenta do pastor, o ritmo, a liturgia de cada culto. Essa liturgia, ela mudava demais. E foi tão chocante ir à igreja presbiteriana escocesa, apesar de que a doutrina é a mesma, que a gente acabou parando numa igreja batista lá na Argentina. Porque a gente se sentiu mais à vontade na forma. E o fato também da igreja presbiteriana argentina ser totalmente hispânica, né? Ela veio da Escócia, mas lá tudo era em espanhol e só tinham argentinos e muito idosos. Lá nessa outra igreja tinham pessoas mais novas, tinham argentinos, mas como tinham pessoas de várias culturas, existia algo que talvez vocês tenham percebido aí na Europa, pelo menos André e Nayara. Quando a gente chegou, eles imediatamente sabiam a nossa necessidade de um grupo, uma identidade. A gente não tinha os nossos parentes, a gente não tinha os amigos que cresceram na rua, os amigos da escola, da faculdade. Então eles nos abraçaram de tal forma que a gente andava numa comunidade com panamenhos e cubanos e nicaragüenses, como se a gente fosse uma família, assim. Porque eles sabiam que no sábado, no domingo, a gente não ia voltar pra almoçar com a mãe, como os argentinos iam pra casa da avó, da sogra, entendeu? Então eles nos abraçaram. E aí o fato, eu e a Eliane, a gente sempre falou, o fato do pastor ser cubano e ter pessoas de outras nacionalidades fez com que nós nos sentíssemos abraçados, porque eles entendiam as nossas necessidades de integração no país. Aqui, assim, o que eu sinto, que às vezes a gente vê, por exemplo, uma certa distância dos europeus, né, uma frieza, mas é muito curioso que quando eles te abraçam, me parece, né, ou pelo menos as pessoas europeias com as quais eu tenho contato, cara, eles te abraçam de verdade. Até às vezes eu brinco com a Raquel, né, a gente às vezes até se sente meio sufocado, assim, de tanto amor e de tanta, tipo, vontade de estar junto e de querer estar junto. A gente fala, não, gente, tá bom, esse domingo não, você sabe que a gente como brasileiro, como carioca, talvez, mais do que brasileiro, a gente às vezes fala assim, vamos marcar, vamos, com certeza, e nunca rola, marcar, sabe? Né? Aqui em Brasília também é assim. Então. E aí eu queria fazer isso com eles aqui também, só que às vezes eu falo assim, vamos marcar, eles vamos, domingo que vem pode ser? Que horas que você vai querer? Aí a gente, não. Não é bem assim, né? Eles te davam o checkmate de uma vez, não era só o cheque te dar chance de pular fora. Isso aí, cara. Isso aí. Pá. Exatamente. A gente aqui é isso, a gente tiveram alguns amigos, por exemplo, tem um casal que a gente é muito próximo, que é um casal binacional, né? Ela é francesa e ele é camaronês. E aí, assim, eu senti que o cara, ele teve essa sensibilidade muito rápido pra perceber que eu e Raquel estávamos aqui sozinhos, a gente precisava ser abraçado e, ele veio, abraçou a gente, chamou a gente pra almoçar na casa dele, começou a criar ali uma relação com a gente e tal. A esposa dele, assim, foi devagarzinho, né? Ela foi, tentando entender o que estava acontecendo e tal. Por que você tá se aproximando tanto desses brasileiros aí? Mas, assim, eu percebi que ele teve essa sensibilidade muito rápido. Depois, assim, tem um outro casal já de franceses também que a gente começou a se aproximar muito. Com eles foi curioso, assim, com eles foi mais uma coisa de... Isso depois eles falaram pra gente, né? Que eles falaram assim, a gente tava orando a Deus pra ter um casal, assim, um casal mais ou menos na nossa idade, com quem a gente pudesse ter uma relação, porque acaba que a nossa igreja aqui é uma igreja de extremos. A gente tem gente
gente muito nova, que são os estudantes que vêm pra cá. Então, tipo assim, a galera que tá com 18, 19, 20, 21, mas que, tipo a Nayara, né? Se forma. Isso, e aí, Nayara, bom, 19, 20, 21. Ai, obrigada, André. Bom, não vamos entrar nesse mérito, né, Nayara? Vamos ficar por aí. Tá ótimo, tá ótimo. Não, mas enfim, assim, o que eu queria dizer, assim, que às vezes tá ali, se forma. Bom, a Nayara continuou na Hungria, mas, enfim, ela não sabia, né? Tava nessa indecisão e muitos dos estudantes que estão aqui, eles acabam partindo, vão para outros países da Europa ou voltam para casa. Então tem esse grupo de muitos jovens ou pessoas muito mais velhas, que aí é o pessoal que foi, né, que tá aqui na igreja já há muito tempo, mais idosos, tal. O grupo do meio, que é o meu grupo da Raquel, assim, os jovens adultos, não tem muito. E aí esse casal de franceses, o lance dele foi esse, assim, eles falaram assim, cara, a gente orou a Deus pedindo um casal que fosse da nossa idade, cristão, para que a gente pudesse caminhar junto. E aí quando eles encontraram a gente, e isso foi curioso, assim, sabe aquela coisa assim, eles falaram, cara, resposta de oração, pronto. Eles não perguntaram a gente, assim, eles falaram, eles vão ser nossos amigos. E acabou. Aí, cara, aí foi, a gente ficou meio assim, opa, o que tá acontecendo aqui? Opa, não tô entendendo muito bem. Muito bom. Eu acho que, pensando nessa questão de comunidade, é o que eu falei no início da nossa conversa, né? Pra mim, a igreja é a minha família lá na Hungria, justamente porque, como estudante internacional, geralmente você vai sozinho e geralmente você vai muito jovem. Então, pra muitos estudantes, é a primeira vez em que você tá longe da sua família, é a primeira vez em que você tá longe de uma igreja, né? Se você for cristão. Então, é a primeira experiência em que você tem, você tá ali meio sozinho, então todo mundo tem essa necessidade de conexão. Só que ao mesmo tempo, só pra contextualizar vocês, né? Na minha igreja a gente tem 3 tipos de pessoas, né? A gente tem os expatriados, as pessoas que vão pra trabalhar ou pra estudar na Hungria. A gente tem também os húngaros que viveram um contexto internacional, só que voltam pra Hungria e eles não se adaptam mais à igreja húngara e eles acabam vindo pra uma igreja internacional dentro da Hungria pra ter essa experiência internacional. E também a gente tem húngaros que são famílias binacionais, né? Húngaros que são casados com estrangeiros e aí acabam vindo porque aí a família já é internacional. Então acabam sendo esses 3 tipos de pessoas. E uma coisa que, na verdade, pra mim é um desafio em relação à comunidade é porque a gente tem uma rotatividade grande. Porque geralmente as pessoas que participam de uma igreja internacional, na minha igreja especificamente, elas vêm por um período determinado de tempo pra Hungria e elas voltam pro país de origem. Principalmente quando a gente fala de estudantes internacionais, a gente tem muitos estudantes que são Erasmus, que é um programa de 6 meses, que não são nem 6 meses, é um semestre, mas são lá 3, 4 meses. E eles vêm pra nossa igreja e participam do grupo de estudantes, e aí eles vão embora. E parece que todo semestre eu sofro um pouquinho, eu tô melhorando. Mas é claro que tem pessoas que permanecem, mas tem pessoas que vêm e vão. E no começo eu sofria muito nesse sentido de tipo, nossa, vai começar mais um semestre, vai chegar um grupo de pessoas e eu vou me apegar a essas pessoas e elas vão embora. E quando a gente tá fora do país, a gente se apega mesmo, né? Porque ali é a nossa família. Então, eu sentia muita falta, assim, depois, aí ficava tentando contatar e tudo mais. Mas uma coisa que eu tenho aprendido dentro desse contexto de igreja internacional é de que Deus, ele vai dando um tempo determinado e a gente tem aquele tempo ali pra servir as pessoas, pra amar as pessoas. Então, eu acho que isso me fez ser muito mais intencional nos meus relacionamentos, no sentido de que eu tenho um tempo limitado pra conhecer essa pessoa. Eu não vou deixar que isso me impeça de servi-la e de receber aquilo que eu posso receber da parte de Deus através da vida dela e de estar aberta pra viver isso. Porque eu acho que às vezes pode ser meio assim, ai, você tem até uma preguiça, né? Ai, essa pessoa vai embora em 3 meses, eu não vou nem me apegar. É que você gasta muita energia pra esse início, né? Pra conhecer a pessoa. E eu percebo, a gente percebeu aqui na Espanha também, no contexto de cidade, que eles são um pouco cabreiros, assim, e dizem que faz parte da personalidade espanhola. Como tem muita gente que acaba passando, né, e ficando pouco tempo, na igreja até teve a passagem de outros missionários que tiveram pouco tempo e saíram, eles criam essa barreira de se apegar e se entregar já de início, por medo de criar um laço tão grande e ter que romper lá na frente. Aí já não foi mais na igreja, porque a igreja já nos acolheu desde o princípio, mas na cidade a gente percebeu que a gente conseguiu desenvolver amizades na cidade a partir do momento que a gente completou 1 ano aqui. A partir de 1 ano, parece que destravou, assim, a galera falou, eles vão ficar mesmo, eles não vieram aqui só por uma temporada. Só acreditou. Acreditou em vocês. Que massa. É bem interessante isso, né? E assim, uma igreja internacional tem que saber lidar com isso, porque se deixar isso entrar no subconsciente de que eles vão embora, eu não vou me apegar, você vai criando uma barreira de relacionamento mesmo, assim, né? Daqui pra frente você não vai mais querer se entregar pra uma amizade, pra um relacionamento, sabendo que vai ter que se despedir depois e
cortar, né, esse laço que foi construído. Agora, uma igreja internacional, ela também tem oportunidades de apoiar essa comunidade internacional na integração com a comunidade local. Eu me lembro que o meu espanhol melhorou demais indo à igreja, conversando com os irmãos da igreja. Eles me levavam no mercado, me levavam nos lugares de comprar os produtos mais baratos, enfim. Eles me ajudaram ali no começo a chegar no país. Na igreja que você frequenta lá, Nayara, existe alguma coisa assim institucionalizada? Vamos ajudar os meninos que chegaram esse ano, sei lá, a abrir a conta no banco, não sei, a conseguir falar em húngaro no mercado. Eu me lembro que meu irmão que mora lá na Albânia, a gente já gravou podcast com ele, o dia que ele chegou pra comprar presunto e queijo fatiado na lojinha lá do lado da padaria, né? Ele conseguiu pedir o presunto e queijo, tudo em albanês. Eu quero tanto, porque lá não vem as bandejinhas já fatiadas. Você pede, eu quero 300 gramas de presunto fatiado e tal. O dia que ele conseguiu falar tudo em albanês, os funcionários pararam e aplaudiram, entendeu? Tipo assim, a comunidade vendo o esforço e o desenvolvimento dele. Tem alguma coisa lá na sua igreja? Institucionalizado como um ministério, né? Não, mas fazendo parte do Ministério de Universitários, a gente sempre no início do semestre tenta se colocar à disposição para as pessoas que estão chegando. Então, geralmente o pessoal preenche lá no final do culto, né? O contato e tudo mais. E a gente se oferece para ajudar em qualquer coisa. Por exemplo, todo mundo sabe o perrengue que é passar pelo Residence Permit, que é tirar visto de residência. Então, geralmente, a gente vai se ajudando, mas meio que organicamente, assim. Sempre a primeira coisa que a pessoa fala é eu tô passando pelo meu processo do visto e também de lugar para morar, porque é difícil você achar um lugar para morar assim que você chega. E aí, a gente geralmente, tem esse grupo no Facebook, aí a gente vai tentando se ajudar ali na hora, porque todo mundo já passou pelo mesmo perrengue. Então, geralmente, quando alguém novo chega, a gente já fala, tranquilo, a gente já tá aqui, já sabe como que faz. Então, geralmente, a gente ajuda, mas não como algo institucionalizado, mas como igreja mesmo, como irmãos em Cristo, a gente sabe o perrengue e fala, vamos. E aí, tem alguns irmãos que se oferecem, tem alguns irmãos húngaros, né? É uma minoria húngara. Então, geralmente, quando tem algo muito específico, que a gente precisa de ajuda com alguma documentação ou ler alguma coisa, esses irmãos, eles se dispõem. Eu tenho uma amiga húngara pessoal que eu falo, Bog, me ajuda com isso aqui, e ela também é super solista. É a Bog, a esposa do Leandrão? Não é ela, mas Bog é um nome muito comum na Hungria. Boglarka, né? Boglarka é um nome muito popular na Hungria. E aí eu tenho uma amiga Bog, e o Paulinho também conhece uma Bog. Que você conhece também, né? É popular, eu conheço também uma Bog. É bem popular. Gente, imagina aqui no Brasil a pessoa chegando, oi, meu nome é Boglarka. Boglarka. Eles se apresentam como Bog. Bog é mais fácil. É que o Leandro nós éramos da mesma igreja em São Bernardo e ele foi estudar no Palavra da Vida da Hungria e conheceu a Bog lá e agora mora lá, né? Casou, mora lá e tal e coincidentemente conhece a Nayara também, por isso que eu achei que era a mesma, mas tipo, a mesma coisa falar, eu tava lá com o Zé, Maria, né? eu tava lá com o Zé, você conhece o Zé, né? Exatamente. Bog é a Maria da Hungria. Mas aqui na igreja a gente desenvolveu um ministério estruturado justamente para esse acolhimento de estudantes. Se chama Coaching Estudantil. Tem eu, que trabalho com a parte de justamente Residence Permit, né, para ajudar os estudantes no Residence Permit. Tem uma senhora que, foi professora a vida inteira e aí trabalha com a revisão dos textos da galera, revisão de trabalho acadêmico, monografia, TCC e tal. Tem um outro senhor que é professor universitário e aí ele trabalha com toda a parte de treinar os jovens lá para falar inglês, porque muitos acabam tendo dificuldade com inglês, para treinar na hora de apresentação, e ainda uma outra mulher para a parte de inserção profissional. Muito legal. Então tem essa equipe, porque é isso, como a gente acaba recebendo muito estudante, né? Então acabou realmente virando um ministério estruturado para receber a galera e acompanhar, assim. E é legal porque é uma equipe multicultural, né? Então sou eu brasileiro, aí tem um casal nigeriano, uma francesa. Então, assim, é legal que cada um acaba também trazendo um pouco da sua visão, né? Até, assim, do que é a vida estudantil, né? Para essa história toda. Então, por exemplo, o casal nigeriano, foi muito legal. Uma vez eles falaram assim, a vida estudantil francesa é muito negativista, assim, né? E isso é verdade, né? É sempre, assim, os seus fracassos são mais visíveis do que os seus sucessos. Então, eles falaram assim, por exemplo, na Nigéria, a cada etapa que você se forma, você se formou no CA, né? Na alfabetização. Aí vem o vilarejo inteiro para comemorar que você se formou na alfabetização. Agora, você se formou na 5ª série. Aí, de novo, tem toda uma festa. Então, assim, a cada sucesso seu, cada sucesso é muito festejado. E já que na França, não. Assim, às vezes você tem um sucesso e aí o marido, né, desse casal, ele fala, né, que ele chegou no mais alto patamar aqui da
diplomação francesa, e foi só assim, alguém chegou pra ele, toma aqui, senhor, seu diploma, o senhor pode assinar aqui e acabou. E ele falou assim, mas só isso? Não tem uma festa, não tem um negócio? Era o esperado, né? Era o esperado. Exato, não fez mais que obrigação, sabe quando a mãe fala? É mais que obrigação. E aí eles tentam também trazer um pouco dessa, enfim, dessa alegria e dessa leveza, né, para os estudantes que ficam muito tensos, né? Essa coisa de precisa ter sucesso, precisa conseguir, precisa fazer e tal. É bacana. E geralmente eles vêm de fora, né, com toda a expectativa da família que ficou. Às vezes a família está investindo nisso, né? Então a cobrança é muito grande, né? A gente tem acompanhado alguns estudantes que estão aqui também, nesses momentos de crise, assim, a gente tenta ser um suporte, né, nessas situações. Mas na igreja, vocês sentiram alguma resistência para poder se envolver com a igreja ou desenvolver alguma coisa dentro da igreja, assim? Porque a igreja espanhola, ela é famosa por ser o mesmo jeito que o espanhol é cabreiro, como eu falei, né? A igreja espanhola também é. Dizem que quando você chega de fora, você precisa se provar muito para ter espaço dentro da igreja, sabe? Para poder fazer alguma coisa. Mesmo que seja alguma coisa que você se propõe a fazer, não é nem assim colocando outras pessoas para fazer. Eu tive a ideia de fazer alguma coisa aqui, não, espera e tal, vamos devagar. Com a gente foi diferente, bem diferente, inclusive. A gente que teve que pôr o pé no freio para falar, não, vamos esperar um pouquinho, a gente quer entender um pouco a igreja e tal, mas geralmente os que vêm de fora relatam essa dificuldade. Vocês perceberam alguma coisa nesse sentido ou viram uma igreja, por estar acostumada a receber tanta gente de fora, mais receptiva para novas ideias? Eu acho que no meu caso, o meu contexto é um pouquinho diferente também, tem um pequeno detalhe, né? Eu já tinha sido membro dessa igreja há 7 anos atrás, quando eu fiz intercâmbio na Hungria pela primeira vez. Para maiores detalhes, ouça meu podcast, né? Mas, então, as pessoas na igreja, algumas delas já me conheciam. Um desafio da igreja internacional, como eu falei dessa questão da rotatividade, é justamente conseguir pessoas que sirvam por um tempo mais prolongado, né? Então, eu percebo que eles são mais abertos. Se você fala assim, eu gostaria de servir no louvor, ou no ministério de recepção, ou fazendo qualquer coisa, eles geralmente são muito abertos para receber. Mas, no meu caso, eu quis esperar um pouco para começar a servir. Hoje, eu sirvo na liderança do ministério universitário, como parte da equipe, mas eu queria que a igreja me conhecesse também, porque eu acho que essa parte também é importante. Então, talvez tenha sido o oposto. Eu tenha esperado um pouco para me ambientar, para entender como funciona, exatamente como vocês estavam falando, para que eu não pulasse de cabeça. Então, no meu caso, eu percebi que a igreja era muito receptiva, ela é muito receptiva, e eu que me refrei um pouquinho justamente para tentar entender um pouco a dinâmica da igreja. No meu caso, assim, como a gente chegou justamente no período lá da pandemia, a igreja estava precisando muito desenvolver a parte audiovisual que eles não tinham, estava muito complicado. E aí eu acabei me voluntariando, pedi ajuda ao Paulinho na época, não sei se ele lembra. Lembro sim. Porque eu não sou nem um pouco dessa área, mas tinha uma necessidade muito grande, e porque, mais uma vez, né, eu volto a lembrar, a igreja tem esse gap de idade, né? Muitos jovens estudantes e muitos mais velhos. Sendo que no período da pandemia, os jovens estudantes, todos praticamente, ou boa parte deles foram embora, né? E aí a igreja realmente ficou meio que assim, capenga, sem essa experiência dos mais jovens, né? E sobretudo essa experiência tecnológica. Então acabou que eu me envolvi muito rápido com a igreja, e quando voltaram os cultos presenciais, a Raquel também acabou se envolvendo, né? Ela trabalhou na parte do acolhimento, né? Para acolher as pessoas, orientar, não sei o quê. Então com a gente foi isso, foi muito rápido. E aí a gente é que depois meio que deu um passo atrás, assim, tipo, não, a gente precisa dar uma respirada, porque como a necessidade é muito grande, né? Eu concordo com a Nayara, assim, acho que precisa de gente para trabalhar. Eu acho que existe uma abertura do tipo assim, a gente tá precisando, venham trabalhar. Até para me tornar membro da igreja, né? Quando a gente se tornou membro oficial da igreja, também foi uma coisa meio no susto, assim, sabe? O pastor um dia falou pra gente assim, não tá na hora de vocês já virarem membros da igreja, não. Tipo, como quem diz assim, a gente precisa que... Já tinha quanto tempo que vocês estavam nela, frequentando? Eu acho que foi aí a barra de 1 ano, mais ou menos, 1 ano e pouco, que o Paulinho tava falando, assim. É a hora que ele falou, esses dois aí vão ficar aqui por muito tempo, eu vou trazer eles oficialmente. Exato. Aí ele falou, olha, vai ter uma assembleia aí, a assembleia da igreja, na próxima, eu vou botar o nome de vocês vêm, tá? Aí a gente tá. E foi assim que nos membramos. E foi assim, entendeu? Você se tornou membro também lá na Hungria, Nayara? Sim, aqui eles falam partner, né? É como parceiro, não usa o termo membro. Mas eu tinha me tornado membro quando eu fiz o intercâmbio. Eu já falei que eu queria ser membro. E aí, quando eu voltei, eu fiquei na dúvida se eu era membro ou não. Aí eu escrevi um e-mail pro pastor, falei, eu me membrei há 5 anos atrás, ainda tá válida essa inscrição. Aí ele, yes, Nayara,
you are a member. Aí eu, então tá bom. Aí foi a hora que eu falei, então eu posso servir. Não. Deixa eu contar um segredo pra vocês, então. Isso, conta só pra nós, Só nós pra três vocês. aqui, tá? Por favor, não contem pra ninguém. Mas quando a gente completou um ano aqui, veio o convite pra nós fazermos parte da liderança da igreja, né? Da mesa diretiva. E eles falaram, a gente queria ter chamado vocês desde há muito tempo, né? Com 15 dias já tava dando. Só que vocês pediram pra esperar e tal. Eu já tava pregando na igreja, já tava ajudando em muita coisa, mas eles falaram, vocês, né, tem uma experiência diferente, vieram de outra realidade, podem agregar. Então eu queria que vocês fizessem parte da mesa diretiva, que eles chamam aqui. E hoje eu faço parte, nossa, eu e a Adri, né, são casais que fazem parte da mesa diretiva. E eu não faço ideia se existe um hall de membros da igreja até hoje, eu não sei. Você é da liderança e não sabe se você é membro. Agora que vocês fizeram essas perguntas, eu comecei a pensar, nossa, é verdade. Não aconteceu isso, a gente não passou por isso. Não teve a carta que o pastor mandou. Não teve um momento de recepção de novos membros. Nada. A gente faz parte da igreja. Batizou de novo. Não teve esse aquela negócio. coisa, né? Nada Quantos disso, são cara. favoráveis ao Paulinho e Adriano? Isso. Vamos refazer sua confissão de fé. Você vê como é uma igreja leve nesse sentido, né, cara? Eles são uma igreja que vivem o ser igreja e é isso. Deixa as burocracias pro governo, que já são... A única coisa que eu assinei na igreja é porque aqui, eu acho que na Europa, de forma geral, até no Brasil está virando forte, é a questão da confidencialidade de dados. Então, assim, a pessoa começa a participar, vem umas 3 semanas na igreja, inclusive chegou uma família nova que mudou de Barcelona pra cá, pra região, né? Na verdade, eles mudaram pra uma cidade a 50 minutos daqui, só que eles viajam todo domingo pra vir aqui, porque não tem igreja no pueblo deles lá. E depois a gente falou, vamos esperar 3 semanas e tal, depois da 3ª semana a gente pede pra assinar uma autorização de uso de imagem. Tipo, se a gente for postar foto no Instagram, transmissão de culto, essas coisas, pra não ter problema. Então a única coisa que a gente assina na igreja é isso, sabe? Eu autorizo que use minha imagem. E pra autorizar isso, você não precisa declarar sua fé, você não precisa se comprometer com nada. Batizar, nem nada. Entendi. Cachorro indo 3 semanas na porta da igreja, bate a patinha. Pá, pá, pá. Não, tem batismo. Tem batismo, sim. Inclusive, nossos filhos já estão falando de batismo. Olha aí, que legal. Que deve acontecer em breve, mas realmente interessante. A gente vive uma realidade um pouco diferente nesse sentido. Falando um pouquinho dessa questão de batismo e de receber novos membros, como é que funciona aí uma igreja assim, que vem gente de tudo que é denominação e se une, porque é a igreja do lugar? Como é, assim, eu acho que o pastor, ele deve ter que simplificar muito a vida, assim, pra... sabe? Não entra, sei lá, pra cá, esse aqui deixa que você conversa quando você voltar pro seu país, esse aqui... Como é que é? Eu sei que vocês não são os pastores da igreja, mas talvez vocês já tenham percebido, porque Nayara fez uma cara aqui que, do tipo, nunca tinha pensado nisso. Não, existe isso, né? Mas eu tô pensando aqui na resposta. Pode começar, André. Então eu vou me lançar aqui, porque, na verdade, eu tava pensando sobre isso, né? Hoje eu passei o dia pensando sobre o podcast, né? E aí eu fiquei pensando assim, cara, às vezes a gente não tem noção como, às vezes as coisas mais básicas, né, assim, são culturais, né, entre aspas. Mas, por exemplo, quando a gente pensa, sei lá, nos frutos do espírito, sabe? Tipo, bondade, alegria, amor, paz. Assim, às vezes, para uma cultura, bondade significa uma coisa e para outra cultura significa outra completamente diferente, né? Eu percebo assim, e aí eu não sei se vocês concordam, porque a gente também tem visões diferentes da própria cultura brasileira, né? De perspectivas diferentes. Mas assim, eu acho que a cultura brasileira tem uma bondade que é muito espontânea, como boa parte dos outros traços culturais nossos, né? Tipo assim, sei lá, tem alguém que tá precisando de alguma coisa e você se sente tocado, aí você espontaneamente vai lá e, enfim, ou doa, ou ajuda, ou
acompanha, né? Mas as coisas não são muito estruturadas, assim, nesse sentido. E aqui na França, eu vejo que há uma estruturação da bondade, assim. Eles não têm muito essa coisa da espontaneidade, eu não vejo muito, assim, tipo, voluntariamente eles falando, ai, deixa eu te ajudar com uma coisa, ai, eu vou te dar uma mão, vou te dar uma força aqui, não sei o que e tal. Mas estruturalmente existe, assim, sabe? Do tipo, não, beleza, a gente tem uma necessidade na igreja, por exemplo, como eu falei pra vocês, né, a questão dos estudantes. Existem muitos estudantes que estão chegando aqui, eles precisam de ajuda. Não vai ser esse negócio, tipo assim, fulano tá precisando de uma ajuda, vamos dar uma força, pô, ciclano, vem cá, a gente te acompanha. Não, a ideia foi, vamos criar um ministério, vamos criar um grupo bonitinho, estruturado para acompanhar os estudantes, né? Então a gente também tem um grupo de acompanhamento de jovens menores isolados, né, que é uma coisa específica que tem aqui na França, são jovens que chegam aqui e não se sabe a idade deles, mesma coisa, né? Então a solidariedade, a bondade aqui é muito estruturada. E aí, pra mim é isso, assim, pro pastor da igreja, né, porque a questão colocada pelo Gustavo, assim, mesmo na hora de pregar, assim, na hora de escolher as palavras, mesmo ele como pastor, talvez ele não tenha total clareza de como aquilo vai chegar no coração do membro, que não é necessariamente de nacionalidade francesa, né, como eu falei pra vocês, é uma igreja multicultural, e é isso, assim, né, se ele tá pregando, poxa, olha, Deus manda você amar o seu próximo. Como amar, né? Como é que você ama na sua cultura, assim, como é que você demonstra amor na sua cultura, né? Então... Mas num dia a dia da igreja, eles chegam a falar isso? O pastor tem essa sensibilidade? Gente, aqui na cultura da França é assim. Como será que é na sua? Como que você expressa? Como que é declarado assim? Ou, na verdade, alguns percebem, mas a liderança não necessariamente tem essa percepção? Cara, é muito legal você trazer isso, porque me ajuda também a pensar, né, na própria experiência. Como a minha igreja não é uma igreja internacional, a sensação que eu tenho é que é isso, assim, para a liderança, isso não é muito claro. Para eles pensam assim, nós estamos falando com franceses. E até tem uma questão um pouco mais polêmica nisso aí, que inclusive é uma discussão política aqui da sociedade francesa nesse momento, que é, eles recebem muita gente, eles recebem muitos estrangeiros, mas o que eles fazem com esses estrangeiros? Então eles falam muito aqui de integração, né? O estrangeiro tem que se integrar na sociedade francesa. Só que essa integração passa por na verdade, uma adaptação à cultura francesa, assim, você tem que se... Afrancesamento do cara, né? Exatamente, você tem que se tornar um francês e aí você é considerado integrado. Mas será que a integração é isso? E essa é a discussão agora. Será que a integração não é você, com a sua cultura, com o seu background cultural, você contribui para a sociedade francesa? E aí, trazendo isso para a igreja, hoje o que eu vejo é esse, na minha igreja atual, é esse modelo de integração, assim, olha, a gente fala como se vocês fossem franceses, o que gera um certo senso de igualdade, né, que você fala, ok, ele não tá me tratando como inferior, como menor, mas também não tem essa sensibilidade de falar assim, talvez ele não esteja entendendo o que eu quero dizer. Eu acho que aqui nesse contexto multicultural é assim que funciona, não sei no contexto internacional que a Nayara vive. Eu continuo pensando na minha resposta. A gente já te deu 2 deixas, Nayara. Não precisa responder todas as perguntas. Eu tava prestando atenção. Mas eu acho que por ser uma igreja internacional, eu acho que a liderança tenta ser muito sensível às diferenças culturais, justamente assim, até essa questão da formação de um conselho que é composto por pessoas de diferentes culturas. E assim, é um desafio, é óbvio, né? Você trazer aspectos de todas as culturas para o mesmo culto, ou de todas as culturas ali num espaço, né, determinado de tempo. Mas eu acho que a gente faz um grande esforço em tentar adequar nas diferentes atividades da igreja essa questão de tentar integrar diferentes culturas para que todo mundo se sinta um pouco parte, sabe? Uhum. Mas talvez seja essa a minha resposta. É uma coisa que vocês vão começar a observar daqui pra frente, né? E no seu caso, Paulinho, eu fiquei curioso agora. E no seu caso, você sente que a liderança da tua igreja tem essa sensibilidade com vocês? Eu acho que mais a gente que tem com eles, viu? Eu acho que mais o nosso papel de entender mesmo a realidade da igreja aqui. E algumas questões que pra gente são fortes, às vezes pra eles não são. Teve uma situação, foi um dos choques que a gente passou aqui no Natal, que aqui a tradição é mais forte, a tradição dos Reis Magos, do que do próprio nascimento de Jesus, né? Os presentes são trocados na noite de Rei Magos e tal. E a gente foi fazer uma pecinha na igreja, pecinha de Natal na igreja, né? E a Adri que montou o roteiro e tal, uma pessoa da igreja adaptou mais pra realidade do que seria possível fazer e tal, e tinha os 3 Reis Magos. E a gente fez os Reis Magos contemporâneos, assim, né? Que eles iam atender o celular e receber, um ia ligar pro outro e falar da estrela que apareceu no céu e tal. Um dos Reis Magos, pela tradição, é Baltazar. E Baltazar é um rei mago negro. E aí eles falam assim, legal. Aí o Baltazar, a gente pinta a cara deles de carvão. Cara, foi muito chocante pra gente. Eu falei, blackface, cara? De jeito nenhum. E foi a primeira reação que a gente teve sem considerar a cultura. A gente falou assim,
não, gente, isso não pode. Aí eles olharam assim pra gente e falaram, por que não? Todo ano faz assim, todo mundo faz. Você vai ver na passeata de Reis Magos, o carro do Baltazar vai estar todo mundo com a cara pintada, né? A gente ficou assim, meu Deus, e agora, né? Muito bom. Aí, assim, no fim saíram? das contas, eles não fizeram pelo nosso choque, pelo tanto que a gente ficou chocado com a informação. Eles falaram, não, tudo bem, pra gente não tem problema, sabe? Não, porque não é daí obrigatório, né? Exato. Aí a gente ficou meio desesperado quando a gente começou a colocar um monte de notícias sobre o que é blackface, né? Como isso é polêmico, como isso é uma apropriação cultural e tudo, né? Eles falaram assim, nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso. Nunca tinha ouvido falar, cara. É muito assim... Então o choque foi uma com realidade, vocês, né? É, uma realidade diferente, sabe? Então essa foi uma realidade que eu acho que a gente chocou mais eles do que outra coisa. Mas em geral a gente tenta tomar muito cuidado pra enxergar a maneira deles de ver as coisas, né? Vocês dois falaram muito assim, veio um monte de estudante, os estudantes enchem a nossa igreja, eles já vêm crente, teoricamente. O Paulinho comentou, os caras aqui na Espanha, a maioria das igrejas são de latinos. E eu tive na Espanha uns 2 anos atrás, e fui a uma igreja evangélica latina, e ela era formada por vários latinos. A maioria já veio crente. Tem os que se convertem, né? Mas como que é esse processo, essa intencionalidade, essa missionalidade da igreja internacional? Vocês experimentam isso também? Ou é uma aglomeração de crentes perdidos que caíram lá em Budapeste, por exemplo? Na minha igreja a gente tem muitos missionários mesmo, né? E uma coisa que é muito focada é justamente essa questão de que quando você tá ali em Budapeste, você tá numa cidade em que você recebe gente do mundo inteiro. E o nosso pastor gosta de falar, né? Povos não alcançados estão vindo até a gente. E a gente tem a oportunidade de compartilhar o evangelho. Então, nós somos muito encorajados a convidar pessoas do ambiente de trabalho ou na universidade. A gente tem muitos estudantes que convidam outros estudantes de outros países para participar dos nossos encontros universitários ou para participar de um culto. E a gente tem gente lá na igreja que é do Japão, que é da Mongólia, e que são pessoas que se converteram nesse contexto de irem morar na Hungria, de não saberem nada sobre o evangelho. A gente já teve conversas, lembro de uma conversa com uma menina japonesa, que ela nunca tinha aberto a Bíblia, ela não sabia quem era Jesus, e ela começou a ir para os nossos Bible Study, e ela não sabia quem era Jesus. Então, era todo um contexto de que a gente tinha que falar para ela das coisas básicas da fé. Muito legal. E ao mesmo tempo em que isso é desafiador, isso é também muito emocionante, né? Ser a primeira pessoa que está tendo a oportunidade de falar para aquela pessoa sobre Jesus. E ao mesmo tempo, eu sinto que, estando numa igreja internacional, eu me torno muito mais sensível quando eu vou evangelizar pessoas de outras culturas, porque os meus irmãos de outras culturas me ensinam o que é relevante para eles. Então, eu converso com um amigo do Egito e ele me faz entender que ele vive numa cultura de honra e vergonha. Então, a maneira como eu vou conversar com alguém do norte da África é diferente da maneira como eu vou abordar o evangelho com um europeu. Completamente diferente. E às vezes a gente não tem essa sensibilidade. Nem treinamento. Nem treinamento, porque a gente vem de um contexto brasileiro em que todo mundo já ouviu falar de Jesus e parece que é muito mais fácil, assim, né, de você falar. Mas são esses dois aspectos que eu acho muito bonitos numa igreja internacional. Esse aspecto de povos não alcançados, Deus trazendo povos não alcançados para essa igreja, para esse contexto, conhecendo pessoas no ambiente de trabalho, conhecendo pessoas na universidade, tendo a oportunidade de compartilhar sobre Jesus, e também da gente mesmo, como cristãos, a aprender a como compartilhar o evangelho de uma maneira que é relevante para aquela cultura. Porque às vezes a gente está tentando comunicar, mas a gente está tentando comunicar a partir da nossa visão de mundo, a partir da nossa cultura. E a mensagem se perde no meio do caminho, né? Então, essa é uma coisa que eu aprecio muito na minha igreja, que eu tenho tentado aprender e tenho tentado estar mais consciente de quando eu tô conversando com as pessoas, de quando eu tô conhecendo uma pessoa de uma cultura completamente diferente. Uau! Muito bom mesmo. Isso aí, foi ótimo. Para mim, a realidade, a questão missionária é muito delicada, né? Na sociedade francesa, a questão religiosa é muito delicada. Um dos grandes valores da República Francesa, e aí, como eu falei para vocês, né? Aqui tem toda essa história de integração, né, de você se adaptar e você se afrancesar. Então, um dos grandes valores da República Francesa é a laicidade. E eles levam isso muito a sério. Muito, muito, muito a sério. Então, assim, agora a gente, por exemplo, filma os cultos, né? Então, o pastor ou o pregador tem que ter todo um cuidado naquilo que estiver falando, porque, de forma alguma, você pode ferir o princípio de laicidade, né? Então, isso tem que ser levado com muito cuidado. Cara, já teve uma vez que entrou um policial todo armado dentro da nossa igreja, e aí ficou lá assistindo um pouco o culto, porque ele tava nessa de, quero ver se vocês estão respeitando o princípio de laicidade.
cidade. Uau. Porque aqui também perto tem mesquitas, né? E aí eles fazem essa ronda, porque aqui na França tem inclusive existe uma operação que tá desde os atentados, que se chama Operação Vigipirate, e é uma operação de vigilância contra a deriva sectária, que eles chamam. Então, assim, para ver se as religiões não estão indo para um caminho de extremismo. Então, é realmente um assunto muito delicado para nossa igreja. A gente tenta, existe um grupo de evangelismo que é liderado por um missionário inglês. Eles fazem algumas ações de rua, muita oração, né? Oram bastante e tal. E se não, as coisas acontecem muito nas redes privadas, né? Entre amigos. Então, a gente tem novos convertidos que se converteram porque foi um amigo, um conhecido que chamou para um estudo bíblico. No 1 a 1, né? É mais nesse sentido aí. E o que seria, só pra quem não tá familiarizado ao termo, né? O Estado laico, né, é o que não tem uma religião oficial e todas as religiões devem ser respeitadas. O que seria, num culto, ferir um princípio de laicidade? Tem como dar um exemplo? No culto, ferir um princípio de laicidade seria você, assim, por exemplo, fazer qualquer tipo de crítica ao Estado francês ou fazer algum tipo de crítica aos valores da República Francesa, então, valores de igualdade. Então, a questão famosa, né, do gênero e sexualidade é muito delicada aqui, porque um dos valores franceses é a igualdade e a igualdade entre todas as pessoas, de gênero, raça, etc. Então, assim, você ferir esse valor da República Francesa significa ir contra a laicidade do Estado francês. Então, assim, é a sua religião atacando a República Francesa. Uau. Enfim, então tem que ter muito cuidado. Claro, na verdade, os cristãos não são o principal alvo, entre aspas, dessa política, né, se eu posso falar assim, mas acaba que Vale isso pra todo respinga mundo. na gente, exatamente. Acaba respingando nos cristãos. Que interessante. Aprendemos muito hoje aqui, hein, Paulinho? Nossa, que legal, cara. Muito gostoso esse papo, né? Pois é, Foi muito bom. legal mesmo. Eu acho que é legal, assim, não só pra quem tem interesses interculturais, mas, assim, até pra quem tá no Brasil, às vezes não tá nem sonhando em morar fora, pra entender que a igreja pode agir diferente, ser diferente, né? Pode ter características diferentes ao redor do mundo. E a gente tá falando aqui de uma realidade até limitada, né? A gente tá entre a América do Sul e Europa, né? Se a gente for conversar com gente na África, na Ásia, a gente vai ver maneiras muito diferentes de ser igreja. E isso que é muito legal, né? Porque a multiforme graça de Deus abarca, né? Todas essas formas de ser cristão. E é muito gostoso a gente poder viver isso em realidades diferentes. E, Gustavo, como que a Tente pode ajudar? Como que a Tente pode ajudar uma pessoa que quer chegar numa nova realidade e quer servir a Deus numa cultura diferente? O que a gente tem para oferecer para quem tá ouvindo a gente aqui? Então, a gente vai voltar a ter o Go Experience a partir de junho. Então é só entrar no nosso site tenteinternational.org/Brasil, que você vai poder se inscrever. Ele vai acontecer no mês de junho. É uma vez por semana, à noite. A gente vai fazer aí de 7h30 às 9h30 da noite, às terças-feiras. E são 4 encontros onde a gente vai trazer esses aspectos da transculturalidade e da intencionalidade no compartilhar o evangelho, tanto no local de trabalho quanto no seu dia a dia, como a gente já fez em outras edições do Go Experience. E a gente vai ter um evento presencial, não organizado pela Tente, mas com participação da Tente, no dia 8 de julho, no Rio de Janeiro. A MTB e o PEN, que é a área que fala sobre profissionais e empresas em missão na MTB, que é a Associação de Missões Transculturais do Brasil, nós teremos um encontro presencial chamado Fórum de Profissionais e Empresas em Missões no Rio de Janeiro, dia 8 de julho, na Igreja Evangélica Missionária Maranata, no Meier. Eu estarei lá, outros como o Adalberto, o Rodrigo, outras figurinhas aí conhecidas do meio missionário brasileiro. Nós estaremos lá abordando esses aspectos de profissionais e empresas em missão. Então você pode se inscrever entrando pelo Instagram ou no site da MTB. No Instagram é @MTBOficial. Lá na bio tem o link para você se inscrever, para estar conosco durante o dia 8 de julho, que é um sábado, e /ou você pode participar durante o mês de junho do nosso Go Experience, que vai ser bem legal poder encontrar e compartilhar. Normalmente a gente convida ex-participantes do Jetlag para darem uma palhinha e atualizar o pessoal, né? Como é que anda a vida lá no país onde eles estão. E agora, depois de tantos jetlags, as opções são enormes. A gente tem muita gente para convidar. 7h30 da noite é um horário que ainda funciona para quem tá na Europa, né? Então é possível que a gente, vocês que estão nos ouvindo, possa reencontrar aí participantes do Jetlag, ver eles ao vivo, fazer perguntas direto. Você já participou
participando já, Nayara? No Go Experience? Já participei no do Brasil e participei no da África do Sul, eu acho. Foi, verdade. Foi Go muito Experience legal. da África do Sul, muito legal. Muito legal. Nem falei da minha experiência de ter ido numa igreja lá na África do Sul, mas bom, agora Vai ter que ficar já pro foi, próximo. mas- Vai ter que ficar pro próximo. E, gente, os links estão todos no post desse episódio, irmãos.com. Aí você pode ter mais informações e participar de tudo que a Tente International e a Tente Brasil oferecem aqui. Vem pra Tente, você também. É bom ter malucos da mesma idade que a gente, né, cara? As piadas antigas. a gente Nossa, vai- a Nayara não faz ideia do que é essa. Não, a Nayara Nayara tem 21 anos, né, Nayara? Obrigada, gente. Muito bom, gente. Gostoso demais conversar com vocês, de matar a saudade, de bater um papo e ter esse programa super especial que a gente tem aqui no mês de aniversário de irmãos.com. Vai ter um episódio só sobre perseverança do Santos? É, vamos ver, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. A gente continua em contato. E até o próximo Jetlag, hein, Gustavo? Até mais. Valeu, Muito obrigada, gente. tchau. Eu tava observando aqui durante a nossa conversa, o sol se pôs pra todo mundo ao mesmo tempo. Vocês repararam que escureceu pra todo mundo? Porque aqui na Europa tá se pondo mais tarde, no Brasil tá se pondo mais cedo, a gente tá mais ou menos no mesmo momento do pôr Cara, do foi sol. poético isso aí. Foi, cara. Jet lag, que o pôr do sol aproximou todo mundo. Olha que coisa linda. Aqui tá no finalzinho do pôr do sol. Na verdade que o sol já se pôs, mas ainda tá um pouquinho claro. É, aqui já tá escuro. Mas foi mais ou menos, né? Porque tem Mais ou menos na mesma. quando você olha nos fuso horários, né? No computador, ele faz um U assim, né? A zona do fuso horário, né? Então passa pela Europa e pega um pouquinho do Brasil no mesmo momento do pôr do sol nessa época. É, estamos na mesma fase. É. Só que pra gente aqui ainda são 5 e pouquinho, né? 5 da tarde, aqui já 10 e pouquinho.